minutos para mais aberto para explicação. Eu vou para esse lado de cá. É a turma maior um pouquinho também. Esse lado aqui. Pode observar. Essa é a última palestra, Isaac. É uma maratona, foi uma maratona, gente. Nós estamos, Isaac está desde ontem colaborando com a escola. Ontem no turno matutino, depois no vespertino. E aí agora, a última palestra agora que é essa com vocês. Então aproveitem todas as informações que forem repassadas. Deixa esse caderno aí, gente. Eu estou enxergando seu caderno? Então, podemos começar então, né? Como de praxe, nessa maratona aí, nós começamos as palestras, assim, informando o histórico da empresa, né? E a ideia inicial é justamente apresentar, assim, uma trajetória, né, da empresa nesse histórico. Por quê? Porque envolve um processo de adequação ao mercado de maneira gradativa, ou seja, ao longo dos anos a empresa foi se estabilizando no mercado local, né? E essa trajetória ela dá-se há cerca de 20 anos, já são exatos 20 anos, né, com essa proposta de comercialização desse ramo de atividade que nós trabalhamos, que é a proposta de materiais de construção. E como o foco, né, dessa apresentação e dessa reunião aqui é o empreendedorismo, até esse histórico a gente já apresenta visando uma ideia assim, do que é empreender, né, e como aproveitar as oportunidades. Então essa empresa ela começou já assim, com o foco já definido em relação a materiais de construção na cidade, né? Então o nosso empreendimento já foi visando essa área, materiais de construção, e para isso assim, nós utilizamos de um aspecto da tradição da família, ou seja, o que a gente percebe hoje na cidade também é que algumas empresas ainda preservam a estrutura no âmbito familiar, ou seja, os pais vão lá e já orientam seus filhos a estarem trabalhando no mesmo ramo, no mesmo segmento. E comigo foi dessa maneira. Eu comecei a trabalhar, né, com meu pai, ele já é comerciante na cidade já há muito tempo, e aproveitando essa oportunidade, né, ou seja, eu comecei desde bem jovem, né, ou seja, adolescente como vocês, a trabalhar com meu pai. Então, assim, já tomei gosto pela área, né, tá trabalhando no comércio, e isso fez com que eu então pudesse já galgar os primeiros passos, né, assim, da carreira profissional dentro do ramo de atividade que hoje é o que eu percebo, que eu tenho afinidade, né, ou seja, aquilo que eu gosto de fazer. Todos vocês sonham em se formar, né, em determinada área, quem sabe serem médicos, advogados, engenheiros, né, e outros. No entanto, é preciso que vocês procurem saber se tem afinidade, né, com as áreas. Então, lembrando que todo esse objetivo envolve empreendedorismo, ou seja, tem que ter uma visão empreendedora. E aí, ao longo dos anos, nós fomos trabalhando e progredindo a estrutura da empresa, né, adaptando ao mercado local. O que é adaptar ao mercado local? Justamente a cada dia está fazendo uma análise de crescimento da cidade. A cidade foi crescendo, então a gente teve que crescer junto, né, ter novas propostas, né, adequar o nosso mix de produto. O que é o mix de produto? O mix de produto é aquela linha de mercadorias, né, que vão atender a demanda, a necessidade, né. Então os imóveis na cidade evoluíram, ou seja, valorizaram. As construções, elas seguem hoje projetos, né, bem definidos, já tem construtoras atuando na cidade. Então a gente tem que se adequar a tudo isso
qualidade de material, né, uma série de produtos que se qualificam para isso. Então nós não vendemos hoje aqui apenas um produto. Você vem comprar um produto, uma mercadoria, a gente não vende apenas o produto, a gente vende a imagem da empresa, o nosso posicionamento. Tá? A gente vende um valor agregado a esse produto. Além de preço e produto e marca, a gente vende um valor agregado, que é a nossa imagem, que é a empresa. Um mix de produtos que Isaac acabou de falar é um assunto nosso ao longo desse segundo bimestre. Então, prestem bastante atenção em alguns termos que ele está falando, que nós vamos estudar em breve. Mix de produtos mesmo é um conteúdo do segundo bimestre, viu, gente? Fiquem atentos. Ok. Considerando a trajetória da empresa, e já assim abordando alguns assuntos já no quesito empreendedorismo, por exemplo, a estrutura da empresa, como o gestor, né, que o gestor ele tem que ser um empreendedor, ele tem que ser visionário, tem que ter uma visão de metas, ou seja, acima do normal. Ou seja, empreender, como eu disse, é uma busca de oportunidades, né? Valorizar aquilo que se faz e sonhar e com metas que você busque alcançá-las de maneira determinada. Eu vou citar uma sigla, eu acho que eu não citei nas outras palestras, que é PODC. Alguém já ouviu falar essa sigla? É um conteúdo também de segundo bimestre, né, gente? PODC, que é Planejamento, Organização, Direção e Controle. Ó, para você ver, tá vendo? Planejamento, organização. Pode anotar direção, o PODC aí, gente, né? é conteúdo do segundo bimestre. Planejamento, direção, organização e controle. Então a empresa hoje, ela tem que viver por esses princípios. Ela tem que reger nesses princípios. Planejamento, organização, direção e controle. Tudo que você vai fazer, você tem que planejar. Se você quer montar um negócio, você tem que planejar. E tem que ser de maneira organizada. Se você entra num carro e vai viajar, se você é o condutor, tudo bem, você está na direção. Se você não é o condutor, alguém está na direção. Na verdade, a direção é o volante mesmo, viu? Que vocês estão analisando aí. A direção é o volante. E o controle é porque esse controle envolve o acompanhamento. Controle você está fazendo uma análise do negócio de maneira se ele se torna viável. Isso é controle. O negócio, para ser viável, ele tem que crescer, ele tem que dar resultados, né? Então tem que ter uma meta de crescimento. Então dá-se através desse quarto princípio aí, que é o controle. Então guardem bem isso, PODC, planejamento, organização, direção e controle. São metas, são princípios que o gestor tem que estar atento. Isaac, assim como nas outras palestras, Isaac mostrou um pouco como é feito o controle de estoque da empresa. Não só o controle de estoque, mas outros tópicos importantes da direção da empresa, que ele utiliza um aplicativo, né, que ele vai falar um pouquinho para vocês. Isso, perfeitamente. Hoje existem no mercado alguns softwares de gerenciamento. São aplicativos, né, que já trazem até o nome, aplicativos comerciais. E essa ferramenta auxilia o controle e a gestão dos negócios. Antigamente, tudo se fazia de maneira bem convencional, assim, vamos dizer, né? Eu até citei esse termo, era no olhômetro. Ou seja, se você tinha um negócio, o olho do dono é que vai fazer a coisa acontecer, né? Como diz, né? Você vai estar olhando tudo, você vai controlar o estoque, tinha que olhar, conferir. Mas hoje existem programas, aplicativos que facilitam esse controle. Ou seja, todos os itens são cadastrados, eles têm os códigos de barra, né? Eu até citei ontem aqui o exemplo, por exemplo, se você tem esse mostruário aqui, por exemplo, esse mostruário de fechaduras aqui, até esse modelo que está exposto aqui, ele vem com uma tarja informando a descrição do produto, código do produto e o código de barras. Então, no aplicativo, ele é cadastrado com esse código de barras. Então, pode-se fazer o controle através de leitura óptica, né, que faz a leitura do código de barras, ou de maneira manual também. Você pode entrar com esse código e você vai ter informações do produto no aplicativo. Então, esse controle de estoque é porque a gente tem integrado
sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. Então a nota fiscal eletrônica ela é emitida a partir desse aplicativo. Então nós temos um aplicativo que gera a nota fiscal eletrônica e a saída já é automática, informada à Receita Federal. Gera uma chave de acesso, um arquivo XML e o imposto então já é automaticamente aferido, ou seja, é calculado. Então, assim, para se estar em dia hoje na questão do âmbito burocrático, fiscal, é necessário se enquadrar algumas normas. E hoje uma das normas principais é ser emissor de nota fiscal eletrônica. Como nós até questionamos, gente, as empresas hoje, para estarem nesse padrão correto, com esse pagamento de impostos, é bem complicado. Nós não é uma coisa tão constante não, viu? E outra coisa, e os impostos são altíssimos. Então tudo isso, essa nota que é gerada, né, Isaac, tudo isso são impostos que são repassados, gente, e são altos, muito altos, se a empresa está adequada. Para estar nesse padrão não é fácil não. Verdade. Hoje, quando você realiza uma compra, seja qualquer produto, ele já vem, você já recebe, por exemplo, o cupom fiscal. Aí eu vou demonstrar aqui, essa impressora ela gera o cupom fiscal e é nesse papel térmico, é chamado papel térmico porque a impressora utiliza-se de uma fonte de calor para imprimir os caracteres aqui. Nesse cupom fiscal vem informando vários detalhes do produto, inclusive o imposto que é incidido sobre o produto, assim como a nota fiscal, que hoje é feita com nota fiscal eletrônica. É bom destacar que antes era um talão de notas, né? Você preenchia um talão de notas com vias de carbono, aquela primeira via que você recebia era a nota fiscal. Hoje você recebe um papel que não é a nota fiscal, é apenas um documento auxiliar. Por quê? Porque a nota fiscal hoje é toda eletrônica, ela é através de código, é uma chave de acesso que é gerada, você pode consultar na Receita Federal. E os produtos relacionados neste DANF, que é o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, ele vem também hoje por normas já definidas pelo governo, informando o valor do imposto que se paga. E como a professora disse, é altíssimo. Hoje o consumidor, todos nós somos consumidores, todos nós pagamos um preço altíssimo em termos de carga tributária. É imposto mesmo que a gente paga. Então, se você compra qualquer produto que seja, você está pagando uma alta carga tributária. Às vezes chega a 50%, tá? Ou seja, metade. Se você está aí com o seu celular, com o seu smartphone aí, e você está pagando aí taxas tributárias de importação, daqueles que não são nacionais, são importados, então você paga tudo, ou seja, a comercialização dele, o transporte, tudo você paga uma carga tributária elevada no nosso país. Alguém tem alguma pergunta referente, gente? Que os meninos tinham preparado assim. Quer fazer? Pode perguntar ela. Tipo assim, como empreendedor, queria que você dissesse como fechar o caixa corretamente, qual a melhor forma? O fechamento de caixa. Ela tem dúvidas, até que você já tinha trabalhado em uma loja, mas ela não sabia como era feito o fechamento de caixa. Olha, o correto é que se para controlar um caixa, primeiro você vai ter um controle de entradas. O controle de entrada da mercadoria é importante porque você vai ter o controle do seu estoque. E para ter um controle de caixa exato, vai ter o controle de saídas. Então esse controle de saída é integrado. Por quê? Porque se você vende um produto e emite cupom fiscal, o sistema está acusando a saída quantitativa do produto. Então, ao final do dia, você vai ter que ter aquele controle chamado redução dos erros. Toda a venda que foi realizada através da leitura X. A Jennifer, a minha esposa, apresentar aqui, ela é auxiliar administrativa, então ela também que coordena comigo essa parte fiscal e de controle, inclusive, tanto financeiro quanto controle de estoque também. Então, outro sim, por exemplo, eu tenho aqui uma marca que é a Cielo, essa marca Cielo hoje é conhecida demais. Ela é um canal de recebimento hoje da empresa que utiliza dessas máquinas de cartão,
é uma marca forte, a Cielo, e ela também tem que ser integrada ao sistema. Se você vende no cartão, o produto vai dar saída também e ela é integrada ao sistema. Então, ao final do dia, você vai ter o seu controle de estoque, você tinha ao início do expediente e no final do expediente qual foi a saída. Então você vai ter venda à vista, venda a prazo e também através da emissão de cupons ou notas fiscais eletrônicas você vai definir ali o que entrou no caixa e o que saiu. Isso é importante também para que, tipo assim, no começo do dia tinha certo produto. Correto. E pode ter vendido. Já no final do dia, já pode ter vendido aquele produto e você tá ficar procurando. Correto. Por isso que tem que dar baixa, né? Isso mesmo. Deixa eu perguntar outra coisa também. Como empreendedor, qual a melhor forma de lidar com aquelas pessoas que demoram muito de pagar os produtos da loja? Lidar com o crédito. Hoje, veja só, se você vai em um centro urbano mais desenvolvido, vamos falar aqui, é uma cidade grande hoje, está em Vitória da Conquista aqui ao lado, não existe mais isso. O máximo que você vai conseguir talvez é um crediário com aprovação de crédito em poucos lugares. No mais é só dinheiro e cartão. A cidade, como eu falei, a nossa cidade, a gente teve que se adequar à realidade local. A realidade local é que muitas vezes você vai ter que vender com aquela antiga notinha. Faz uma notinha para mim, uma nota, né? Então, isso ainda é uma realidade dentro da cidade. Difícil de se lidar. Por quê? Porque, como você disse, acontece aí que alguns demoram a pagar e outros sequer pagam. Você entendeu? Então, assim, a nossa meta, é claro, a cada dia priorizar as vendas à vista ou por meio de canais de recebimento que favoreçam a efetividade dessas vendas, que, por exemplo, um cartão de crédito, uma venda garantida, né? Ou através, por exemplo, de cheques que está caindo em desuso. Logo em breve não vai estar mais utilizando talão de cheque e através de boletos bancários. Muitas empresas hoje trabalham com boleto bancário. Então o boleto bancário também é através de uma aprovação de crédito, tá? Mas é algo que o gestor tem que estar muito atento, porque é a questão dos prazos. Tem que ter um controle muito bom dos prazos para manter o negócio vendido. Isa, como a gente tem um tempo curto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho daquelas dinâmicas que você mostrou ontem. Tá ótimo, tá ótimo. Um pouquinho sobre a questão do público-alvo de um século, como assim, a cidade aqui. Vocês lembram da empresa que eu pedi para vocês criarem? Eu achei interessante ontem o que Isaac citou. Então, o que vocês fizeram primeiro? Uma pesquisa de mercado para saber se a empresa se adequava à Mata Verde, né? Se podia ser. Eu até citei alguns exemplos de empresas que não teriam como estar na cidade. E aí o que? Tem que saber se o público-alvo é ideal, se tem como essa empresa ser instalada. E Isaac falar um pouquinho sobre isso, que eu achei interessante. Eu queria que você... Conhecer o mercado é algo que o empreendedor tem que realmente estar consciente que ele tem que conhecer o mercado. O público-alvo, como a gente citou aqui, ou seja, são os seus clientes. Ou seja, se você vai para uma determinada localidade, para uma determinada cidade, nós estamos falando aqui então de Mata Verde, você tem que conhecer o público-alvo. Eu até citei um exemplo, já pensou se fosse montar uma pizzaria, né? A pessoa resolve, vamos montar uma pizzaria. E a cidade tivesse o hábito cultural de não consumir pizza. E aí? Todo mundo gosta de pizza, né? Bem claro que, né? Se você vai montar um negócio desse tipo, você vai ter que ter os seus diferenciais. Esse diferencial é algo muito importante nos negócios. Então, a gente citou o exemplo, por exemplo, da Índia, né, que para eles lá, a vaca, o boi é um animal sagrado. Então, se você pensar em montar uma churrascaria lá, você pode esquecer, não vai dar certo, né? Como é que você vai fazer uma churrascaria lá e matar um boi e oferecer um... Isso. A Jennifer vai citando um bom exemplo aqui, McDonald's lá teve que se adaptar. Ou seja, lá tem McDonald's, mas ele não podia servir um hambúrguer lá, um hambúrguer de carne, de boi, de vaca, né? Então,
O que acontece? Eu citei uma ilustração ontem aqui e vou fazer com vocês também, só para vocês entenderem o que é a realidade de se conhecer o público-alvo, de se conhecer o mercado local, fazer uma análise de mercado antes de implantar um negócio em algum determinado lugar. Gostaria que vocês observassem essa ilustração. Vou pedir para você mostrar aos demais colegas aqui da frente assim, essa figura. São 3 cartazes, tá? São 3 imagens aí. Viram aí? São 3 imagens, ó, né? O que vocês viram ali? Fala pra gente, escreve aí as imagens aí. O homem caiu na areia, Certo. o homem tomando refrigerante. Qual refrigerante? Coca-Cola, vamos falar da marca. E o outro correndo. E o outro correndo, né? E onde eles estavam? No Deserto, né? Isso. Então o que acontece? Qual a importância de se conhecer o mercado local? Veja só, aqui nós vamos contar a ilustração de um vendedor de Coca-Cola que foi designado a vender Coca-Cola no Oriente Médio. O Oriente Médio é essa região desértica, né? Então, e ele foi designado a vender Coca-Cola lá na nação de Israel, tá certo? Ou seja, ele deve ter pensado logo de cara, vai vender muito refrigerante, né? Porque pensa aí, você está no deserto, o que você pensa quando você está assistindo um filme na TV, né? Passa lá aquela cena do deserto, você dá sede, né? Você vai falar, vou tomar um refrigerante aqui, porque, né? Então, pensa aí, ele ia vender lá e falou assim, então vai vender muito refrigerante, um local de muito calor, né? Vender muito refrigerante. Só que ele se deparou logo de cara com um desafio, com uma situação. Qual foi a situação que ele se deparou? Ele não conhecia o idioma árabe. E aí? Alguém aqui domina o idioma árabe? Não? Nem o inglês aqui o povo não. Então, o que acontece? Lembra? O idioma árabe é aqueles caracteres assim, diferentes, parece uns desenhos assim, né? Já viu falar em hieroglifos lá do... Isso, basicamente, os hieroglifos lá do Egito também, muito parecido, né? Então, são desenhos, caracteres, e ele não conhecia, ele não falava, nem lia, nem escrevia em árabe. O que é que ele pensou? Apresentar esse cartaz como propaganda de venda de Coca-Cola. Boa ideia, né? Inteligentíssimo, boa ideia. Porque, ó, vai lá, apresenta o cartaz, o pessoal vai ver o cartaz e ele vai poder, através de gestos, informações ali, transmitir a mensagem que ele queria, que era vender Coca-Cola. Então, ele apresentou, distribuiu esses cartazes por vários lugares, né? E falou assim, agora é só aguardar que ele vai vender bastante Coca-Cola. Agora, imagine o que aconteceu. Ele não vendeu sequer uma Coca-Cola. E aí? Não vendeu Coca-Cola. Por quê? Sabe por quê? Porque, como a gente disse, é necessário conhecer bem o mercado. O público-alvo. O primeiro impasse, o primeiro desafio foi conhecer o idioma. Ele não conhecia o idioma. Ele teve uma brilhante ideia, mas ele esqueceu de um detalhe sobre o público-alvo. Os árabes, eles têm uma leitura, não como vocês, como nós, que é da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Tá. A hora que eu perguntei para vocês, que estão vendo aqui nessas imagens, vocês já começou logo da esquerda para a direita, né? Lá eles começam da direita para a esquerda. Então o que aconteceu? Ele estava correndo forte, foi lá, tomou Coca-Cola. Morreu. Então ninguém quis Coca-Cola. Você está entendendo? Então a necessidade de conhecer o público-alvo é isso. Montar estratégias definidas que atendam o público-alvo de maneira específica, de maneira diferenciada também, né, mas que atendam com todas as características, com todo o perfil desse público-alvo. Ok? Então aqui nós encerramos então a palestra. Tem alguma pergunta mais? Alguma? Mas tem muita gente. Nós vamos perguntar alguém? Bora aplaudir. Oi, Isaac. Desculpa, foi assim que eu saí um pouquinho assim. Foi quando que Nicole passou um pouquinho. A pressão caiu um pouquinho.
pouquinho. E aí a gente sentou um pouco, mas ela já tá bem já? Já tá bem já? Ô, gente, vamos agradecer Isaac aqui, porque vocês já perceberam que ele tem conhecimento no assunto mesmo, por isso foi convidado para essas palestras. Desde já que foi uma maratona, como eu acabei de falar, eu vim com 3 turmas e ele teve toda a educação de receber, tanto ele quanto o quadro de funcionários dele, a esposa, de receber todos os alunos com muita educação mesmo, e de palestrar, de tirar esse tempo para informar.